Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que nessa quarta-feira já acordou tenso, que nessa quarta-feira já está bastante nervoso em função da expectativa do jogo que temos hoje, primeiro jogo da semifinal contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Meu amigo rubro-negro, queria que você comentasse esse vídeo, comentasse essa minha análise, deixasse o seu comentário, lembrando a você que eu leio todos os comentários porque eu quero saber as opiniões de vocês, assim como, primeiramente, eu queria pedir a vocês, meus amigos, para se inscreverem no canal, deixarem o like nesse vídeo e que também pudessem baixar o aplicativo OneFootball, para que vocês, de fato, argumentassem sobre futebol com mais propriedade, com informações, com estatística, vendo lances polêmicos de jogos, enfim. O link está aí na descrição. Meu amigo rubro-negro, eu resolvi gravar esse vídeo porque existe muita controvérsia por parte dos rubro-negros, inclusive, que não se interessam pelos investimentos que o Flamengo faz com relação às suas categorias de base. Tem muitos rubro-negros que não acompanham os seus jogadores de base, as competições de jogadores de clubes que, na verdade, podem fazer com que o Flamengo fique mais forte no futuro, ou pela utilização dos mesmos jogadores no elenco principal, ou também, como no caso do Paquetá, que já foi vendido em 2019, pode continuar a engordar os cofres dos clubes. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que o investimento e, por conseguinte, toda a preparação para que esse atleta possa, de fato, render para o time do Flamengo intracampo ou extracampo, como é o caso do Paquetá, porque ele ficou um ano jogando apenas no Flamengo, foi considerada apenas na gestão do Bandeira de Melo. Me recordo que o Flamengo teve, ao longo da sua história, grandes jogadores, inclusive aquele time que foi campeão de tudo em 1981, a maior parte era composta por jogadores que eram crias do Flamengo, que acabou até cunhando ali aquele bordão, craque, o Flamengo faz em casa. Mas aí, quando você tem por perspectiva, por exemplo, a época da Patrícia Amorim, quando grandes jogadores que o Flamengo formou acabaram sendo perdidos justamente em função da falta de um processo de estruturação, inclusive até enveredando pelo caráter, pela personalidade da pessoa, não foi levado em consideração. Ou seja, o Flamengo não tinha uma estrutura para poder tratar desse atleta de A a Z. E ao longo da nossa história, inúmeros jogadores, inúmeras promessas acabaram se perdendo no tempo, inclusive até alguns jogadores que pertenceram à base do Flamengo foram brilhar em outras equipes. Eu quero citar aqui, por exemplo, o caso do Marcelinho, que transformou-se em ídolo do Corinthians. Quero citar também o Djalminha, que nunca foi um ídolo do Flamengo, mas que esteve jogando no Flamengo, era a cria da base do Flamengo. Eu posso citar também o Paulo Nunes, que brilhou em alguns clubes aqui do Brasil, chegando até as categorias de base, e o Flamengo jamais lucrou com a venda, eu diria, lucrar de maneira considerável com a venda desses jogadores. Eu posso citar para vocês inúmeros jogadores que acabaram se perdendo no tempo justamente em função da falta desse acompanhamento, eu diria de maneira integral, a carreira desses jogadores. E o Flamengo, na gestão do Bandeira, percebeu realmente que deveria investir na base. A mesma coisa, eu acredito que aconteça hoje com a gestão do Landim, mas entendeu que um processo de formação de atletas, na verdade, tornaria o Flamengo mais forte nos anos seguintes. Repito, tanto pela utilização desses atletas dentro de campo, como também fora de campo. E essa época aí do Paquetá, eu me recordo que no mesmo ano, um ano antes, o Flamengo conseguiu vender o Vinícius Júnior, que hoje é um dos principais jogadores do mundo, acabou de
se tornar campeão da Champions League e autor do gol da vitória. Muita gente não imaginava que ele fosse lograr sucesso na Europa e logrou. E o próprio Paquetá, que esse ano, companheiro rubro-negro, certamente vai ser um dos titulares da seleção brasileira que vai jogar a Copa lá no Catar. Portanto, investir na base vale a pena, inclusive até para que você continue tendo lucros com esse jogador após essa venda. Veja bem que o Paquetá, eu vou reagir a essa reportagem, o Paquetá foi vendido em 2019, ou seja, ele no final de 2018 teve as suas últimas participações pelo time do Flamengo. Então tá aqui, ó, saiba quanto o Flamengo deve lucrar com a ida de Paquetá ao West Ham. Só para você ter uma ideia do que significa realmente, do retorno que isso pode dar ao Flamengo, e dizer a você, companheiro, para se interessar pelas categorias de base. Na atual conjuntura, nós temos o Lázaro, que está entrando sempre nos jogos, já aparecem propostas significativas pelo Lázaro, nós temos o Matheus França também, que não está tendo muitas oportunidades com o Dorival, mas que de fato é um jogador que tem um potencial mercadológico, inclusive, muito grande. Nós sabemos disso. Nós temos o Vitor Hugo, nós temos o João Gomes, ou seja, jogadores que de fato vão fortalecer bastante os cofres do Flamengo para que nós consigamos manter os jogadores de qualidade que nós temos, e inclusive trazer outros jogadores também para que componham o grupo no ano de 2023. Então vale muito a pena investir na base, e eu quero desmistificar isso, porque nos meus debates os companheiros não se interessam por isso, os companheiros de fato não perceberam ainda como é importante investir ali nas categorias de base, gastar muito dinheiro com a formação desses atletas. Então tá aqui, ó, a negociação está acontecendo entre os clubes da França e da Inglaterra, porque o Paquetá nos últimos 2 anos desencantou, realmente está jogando um belíssimo futebol, como eu falei, vai ser titular da seleção do Brasil, agora na Copa do Mundo. E está aqui, ó, o West Ham quer comprar o Paquetá, que pertence ao Lyon. Caso as tratativas sejam concretizadas, o rubro-negro carioca irá lucrar mais de 8 milhões. O West Ham ofereceu 40 milhões de euros, que dá em torno de 203 milhões de reais, quase, pela cotação de hoje, pelo Paquetá. E aí, se o Lyon aceitar vender por essa quantia, o Flamengo vai ter direito a 4% ainda, isso estava amarrado à época do contrato, isso é muito importante, foi uma venda que alguma parte da nação rubro-negra não gostou, ainda que o Paquetá não tenha ido muito bem em 2018, quer dizer, ele estava muito bem, mas aí, quando começaram a aparecer as investidas do Lyon, parece que ele se perdeu até um gol contra o Palmeiras, mas muita gente não gostou, mas está aí, esse atleta rendendo até hoje dividendos importantes para o time do Flamengo. Então está aqui, o West Ham ofereceu 40 milhões e o Flamengo vai ter 4% desse valor. Então o Flamengo, além de ter vendido o Paquetá, eu diria até por um preço talvez um pouco aquém daquilo que ele realmente valia, na época eu falei isso, e tanto se é verdade que agora os clubes da Inglaterra o querem, tanto se é verdade que ele vai ser o titular da seleção brasileira, isso justifica à época os meus reclames sobre isso, e o Flamengo vai ganhar 1,6 milhão de euros, algo em torno hoje de 8,12 milhões. Então está aqui, o West Ham e Lyon ainda negociam, é muito provável que o West Ham de fato compre o Paquetá. Eu acho que a pressão ali é muito grande, inclusive até porque o jogador quer sair, quer respirar outros ares, e nós estamos, obviamente, torcendo para essa negociação. Está aqui. A expectativa, no entanto, que a negociação seja concretizada de forma positiva pela equipe londrina, que deseja se reforçar com o Paquetá, visto como meia ideal para as pretensões do atual técnico do time inglês, o David Moyes. Caso se confirme a venda, o Flamengo irá lucrar pela 3ª vez com o jogador. Olha só, vendeu o jogador, investiu dinheiro no jogador e vai lucrar pela 3ª vez, porque a primeira aconteceu quando o Flamengo vendeu o Paquetá para o Milan,
no valor de 35 milhões de euros, foram 149 milhões na época. Depois o Flamengo recebeu os 4%, que eles chamam nomenclatura de mecanismo de solidariedade, quando os italianos também venderam o Paquetá para o Lyon por 18 milhões de euros, ou seja, 119 milhões, e agora o Flamengo naquela época ficou com 4,75 milhões, e agora o rubro-negro tem uma nova oportunidade de lucrar com a joia que foi revelada ali no nosso ninho do urubu. Então está aqui falando sobre a temporada do Paquetá, 2021-2022, ele marcou 11 gols, dando 7 assistências, ou seja, ele é um dos meias mais comentados do mundo atualmente. Então o Flamengo vendeu o Paquetá, investiu dinheiro, vendeu o Paquetá pro Roma, não é? Pro Milan, perdão, e depois o Milan vendeu pro Lyon, o Lyon agora vende pro West Ham e o Flamengo vai continuar a lucrar com o Paquetá. Vale a pena realmente investir na base, são mais 8 milhões entrando aqui nos cofres do Flamengo, e nós ainda com a perspectiva de comercializarmos o Lázaro, o Matheus França, o Vitor Hugo, o João Gomes, ou seja, jovens que de fato ajudam o Flamengo dentro de campo e que depois ajudam o Flamengo também a se manter num patamar elevado nas competições aqui no Brasil e na América do Sul. Companheiro rubro-negro, então hoje, agora, daqui a pouco, quarta-feira tem uma live de pós-jogo às 5 horas pré-jogo às 5 horas da tarde, e depois 11h45 a nossa live de pós-jogo, espero eu, com muito bom humor, em função de uma vitória do Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido o propósito desse vídeo. Comente aí, vale a pena investir na base, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Saudações rubro-negras e até mais tarde.